Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo manter a rotina de estudos de vocês em relação à nossa matéria, assim como em relação a todas as matérias da grade desse semestre de vocês. Ressalto que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem me procurar, vocês podem vir conversar comigo, dialogar, para que essa matéria seja passada de uma forma que todos compreendam ela, tá? Eu ressalto que eu envio esses slides com áudios. Quando nós retomarmos a nossa atividade nas aulas presenciais, nós vamos realizar uma breve retomada, tirando dúvidas, mas nós não temos tempo para revisar todo o conteúdo. Então, por isso eu ressalto a importância de vocês estudarem com dedicação, com apreço, esse material, o livro didático de vocês. Realizem a leitura do livro didático, realizem a leitura dos slides, ouçam os áudios com atenção, realizem todas as atividades do sistema AVA, tanto as que eu disponibilizo como as que o próprio sistema disponibiliza. Realizem as atividades, porque essa disciplina de Direito Civil e Negócios Jurídicos, ela é híbrida, né? Vocês também têm uma aula com outro professor, presencial, com tutoria. Então, que vocês realizem todas essas atividades para que vocês possam bem entender o conteúdo e assim, quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, nós só sanarmos dúvidas e arrematarmos essa questão final e darmos sequência à nossa matéria. Nós vimos na aula passada defeitos do negócio jurídico. Começamos a falar sobre defeitos do negócio jurídico, falamos de erro, falamos de dolo e falamos de coação. Na aula de hoje nós vamos seguir falando dos defeitos no negócio jurídico. E hoje falaremos sobre o estado de perigo, sobre a lesão, sobre fraude contra credores e no final ainda sobre a simulação. Que a simulação nós vamos ver que ela está inserida dentro do capítulo dos defeitos, mas ela gera a nulidade do negócio, diferente dos demais que geram a possibilidade de anulação. Então, nos próximos 2 slides, eu peço que vocês leiam com atenção, porque nós estaremos realizando uma retomada de conceitos vistos na aula passada, relembrando o que é dolo, o que é coação, o que é erro, relembrando vício de consentimento e vício social. E na sequência, então, nós vamos começar a falar sobre os defeitos da aula de hoje, os defeitos do negócio jurídico previstos para a aula de hoje. Estado de perigo, a lesão, a simulação e também a fraude contra credores. Bom, pessoal, como vocês puderam verificar a partir da leitura dos slides anteriores, o estado de perigo ele se trata de uma das hipóteses de anulação de um negócio jurídico mediante a ocorrência de um defeito. Ele se trata de um defeito no negócio jurídico e está previsto no nosso ordenamento no artigo 156 do Código Civil. Ocorre o estado de perigo quando surge a necessidade de alguém salvar-se, de salvar alguém da sua família ou ainda salvar um terceiro de um grave dano que é de conhecimento de uma outra parte. E em razão disso, há a assunção de uma obrigação excessivamente onerosa. Vocês podem verificar que no slide anterior, no slide 5º, quando eu trouxe e apresentei para vocês a redação do artigo 156, eu sublinhei, eu destaquei em negrito algumas palavras que elas são fundamentais para verificarmos a ocorrência de um estado de perigo. Primeiro, a necessidade de salvar-se, de salvar pessoa da família, ou ainda, o que traz o parágrafo único do artigo 156, de salvar uma terceira pessoa. Então, para que
eu veja se houve a configuração de um estado de perigo, eu tenho que estar diante de uma necessidade, aonde surgiu a necessidade, emergiu a necessidade de me salvar, de salvar alguém da minha família. E ainda, a lei permite que também se configure estado de perigo quando eu esteja diante de uma necessidade de salvar uma terceira pessoa. Porém, nessa situação, nós temos que analisar de acordo com cada caso concreto, para verificar se realmente houve a configuração desse defeito no negócio jurídico, que é o estado de perigo. Outra situação o artigo nos remete quanto à existência de grave dano, ou seja, esse dano ele tem que ser iminente. Quando eu falo em grave dano, além de ele ser grave, ele tem que ser iminente, atual, ou seja, tem que ser um dano que esteja prestes a acontecer, que não vai me exigir o cometimento de uma conduta diversa, ou seja, eu vou ter que adotar aquela postura para evitar a ocorrência de um outro dano que é grave, que está prestes a acontecer. Outra situação que, para que seja configurado o estado de perigo, a outra parte ela tem que ter conhecimento do estado de perigo. Ou seja, no negócio jurídico bilateral nós temos duas pessoas. Numa situação de estado de perigo, nós temos que ter uma pessoa que queira, que sinta a necessidade de se salvar ou de salvar alguém de sua família em razão de um dano que está prestes a acontecer e que é grave. E essa outra pessoa com quem ela firma o negócio jurídico, ela tem que ter conhecimento desse dano, tem que ter conhecimento desse estado de perigo, tá? Então, são os requisitos necessários para que haja a configuração do negócio, do estado de perigo. Outra situação que eu ressalto para vocês é que nós não podemos confundir estado de perigo com coação. Quando nós temos uma situação de coação que é capaz de gerar um negócio, uma anulação do negócio jurídico, a coação, um agente ele vai criar uma situação, ou seja, não é um fato que já existe e vai criar uma situação. E em razão dessa situação, surge então um defeito mediante coação. Diferentemente do estado de perigo, onde o agente ele se aproveita de uma situação pré-existente. Então, na coação, o agente ele cria uma situação, enquanto que no estado de perigo, o agente ele se aproveita de uma situação pré-existente. E exemplos de estado de perigo. O primeiro deles, eu peço que vocês leiam o livro didático. O livro didático de vocês traz um exemplo de estado de necessidade em que tem um pai com um filho na praia e numa área em que não é possível tomar banho, né, mergulhar, e essa criança foge do pai e entra no mar. E do lado dessa família tem uma pessoa que é nadador profissional, e ele verifica toda essa situação e ele chega para o pai e exige, por exemplo, uma quantia alta, de um valor alto, para adentrar ao mar e salvar essa criança. Então ele se usou de uma situação pré-existente, ou seja, de uma situação que aconteceu, que não foi ele que criou. O filho, em desobediência ao pai, foi até o mar, e aproveitando dessa situação, ele criou uma obrigação excessivamente onerosa. E esse pai, com a necessidade de salvar alguém da família, diante de um dano iminente, grave e atual, aceitou assumir esta obrigação. Estamos diante de um estado de perigo que é passível de gerar a anulação do negócio. Eu peço que vocês leiam atentamente, que o exemplo está bem detalhado no livro. Outra situação, outros exemplos de estado de perigo. Por exemplo, uma vítima de um acidente de automóvel, ela assume uma obrigação excessivamente onerosa para que ela não morra no local do acidente. Ou seja, ela paga um valor maior para os socorristas para que levem ela imediatamente ao hospital. Paga um valor elevado que é exigido pelos socorristas. Um exemplo é um filho
Peguemos essa situação de um acidente de trânsito. Então, é um filho e um pai, e o pai ficou gravemente ferido num acidente de trânsito, da entrada no hospital, e o hospital chega o médico, o cirurgião, e ele diz para o filho: olha, teu pai está prestes a morrer, mas se tu me pagar a quantia X, eu salvo teu pai. E essa quantia é algo excessivo, é algo que um honorário médico que está em desacordo com o que é cobrado, mas o filho, para salvar a vida do seu pai, estando diante de uma situação atual e iminente, ele assume essa obrigação excessivamente onerosa. Então é uma situação que, se está diante do estado de perigo e se comprovar essa assunção de uma obrigação onerosa em que a outra parte se aproveitou de um dano iminente, pode gerar a anulação do negócio firmado. Pessoal, em relação à lesão, quando nós falamos na ocorrência de um defeito no negócio jurídico por lesão, nós estamos falando de um defeito que acarretou prejuízos materiais, prejuízos no patrimônio, prejuízos econômicos. Vocês devem ter verificado no slide anterior, quando eu apresentei para vocês a redação do artigo 157 do Código Civil, que eu assinalei destaquei algumas palavras. E por que isso? Essas palavras, elas demonstram os requisitos necessários para que eu verifique a ocorrência de um defeito no negócio jurídico ocasionado por lesão, que se trata de uma lesão. Ou seja, para que haja caracterização da ocorrência da lesão, eu tenho que ter presentes dois requisitos, é o objetivo e o subjetivo. Quando eu falo em requisitos objetivos, eu estou falando em desproporcionalidade de prestações. E quando eu estou falando em requisitos subjetivos, eu estou falando da existência de uma premente necessidade, ou seja, de uma necessidade imediata, urgente, ou então de inexperiência. Quando eu falo em inexperiência, eu estou falando em ausência de conhecimento técnico suficiente para firmar determinado negócio jurídico. E isso acarreta a anulação de referido negócio. Pessoal, então, exemplos de situações em que poderíamos ter uma situação de configuração de lesão, né, de um defeito no negócio jurídico por lesão que poderia acarretar a anulação nesse negócio. Uma situação em que uma pessoa, ela necessita pagar os aluguéis atrasados, tem um prazo de 2 dias para efetuar o pagamento desses aluguéis, sob pena de ser despejada. E essa pessoa, então, ela não tendo outra forma de efetuar o pagamento, ela vende joias que ela possui em valor 50% inferior ao valor que essas joias valem no mercado. Diante de uma situação dessas, nós podemos estarmos diante de uma situação de anulação de um negócio jurídico por lesão. Por quê? Porque nós tivemos uma desproporcionalidade entre as prestações, ou seja, ela vendeu bens dela por valor absolutamente inferior à quantia que eles valem, né? Teve uma lesão patrimonial e, por outro lado, ela estava diante de uma existência de premente necessidade, ou seja, se ela não efetuasse, não tomasse alguma medida pelo prazo de 2 dias, ela seria despejada e não tinha para onde ir. Então, houve uma premente necessidade. Estamos diante de uma situação de lesão. Nós também podemos verificar a ocorrência de lesão por inexperiência, ou seja, podemos ter um jovem, né, um jovem de 18 anos, que ele ganhou um apartamento que vale 200 mil reais dos pais dele. E surge uma pessoa, e essa pessoa
vem e mostra interesse em adquirir esse apartamento, mas oferece o valor de 50 mil reais para este jovem. E esse jovem, com 18 anos, querendo tirar a carteira de motorista, comprar o carro dele, ele aceita e firma esse negócio. Essa situação também é passível de anulação por lesão, por quê? Porque houve uma desproporcionalidade na prestação, ou seja, o valor do bem era 200 mil e ele vendeu por 50 mil. E por outro lado, essa desproporcionalidade ocorreu em razão da inexperiência desse jovem, que é recém terminou o ensino médio, que está ingressando numa faculdade, que não teve orientação e conhecimento técnico suficiente para firmar esse negócio e verificar que o valor do bem, em verdade, era outro. Então, é uma situação que pode demonstrar a configuração de lesão e gerar a anulação do negócio. Eu ressalto, pode, não que o negócio vai ser automaticamente anulado em razão disso, mas eu posso verificar as situações do caso concreto e verificar se é uma hipótese de realmente uma configuração da lesão. Outros exemplos, eu cito para vocês o exemplo do cancelamento de voo, e quanto a isso eu peço que vocês leiam atentamente o exemplo que o livro didático de vocês traz. É um exemplo que ele vem de forma bem clara e é uma forma que é bastante corriqueira, que nos deparamos, ou seja, cancela um voo, eu preciso estar em tal lugar, em tal horário, e em razão disso eu tenho que comprar uma outra passagem por um valor absolutamente excessivo, superior ao valor da passagem que eu paguei pelo voo que foi cancelado. Então, houve uma lesão, houve um prejuízo material, um dano, que eu posso buscar a reparação, tá? Outra situação que eu ressalto para vocês é que quando nós falamos em lesão, não necessariamente ela venha de forma isolada. Nós podemos ter casos em que há configuração da lesão, como um defeito no negócio, e isso vem junto com outros defeitos no negócio. Vou citar um exemplo atual que nós estamos vivendo. Vocês devem ter ouvido falar que, em razão da situação da pandemia instaurada, houve uma elevação excessiva no preço do álcool gel, o que emergiu a necessidade, inclusive, de órgãos públicos realizarem fiscalizações nesse sentido. Digamos que eu tenho um estabelecimento comercial, um mercado, e há uma exigência pelo poder público de que eu adote medidas de segurança, medidas de saúde, e que eu tenha vários frascos de álcool gel em meu estabelecimento. E eu vou lá, compro esse álcool gel num dia, ele está um preço, e vou no outro dia eu compro, ele está outro preço. Houve uma desproporcionalidade nessa prestação causada por uma premente necessidade, por uma necessidade eminente, ou seja, eu tenho que me adequar à norma exigida, senão meu estabelecimento vai ser fechado nesse período. Então, há uma situação em que eu me deparo com uma lesão, que eu me deparo com um dano material, com prejuízo no meu patrimônio, e eu posso buscar a anulação desse negócio. Mas nessa situação, ao mesmo tempo em que nós estamos diante de uma lesão, nós podemos dizer que nós estamos diante de um estado de perigo, porque surge uma necessidade grave, um dano atual, um dano eminente, uma necessidade de proteção, de uma proteção às outras pessoas, de uma proteção a terceiro, ou de se proteger, né, de uma pessoa proteger a si própria. E, por outro lado, há uma pessoa que, tendo conhecimento dessa situação, exige uma contraprestação absolutamente excessiva. Então, nesta hipótese, nós podemos verificar a configuração de dois defeitos no negócio, seja mediante uma lesão, seja mediante um estado de perigo. Claro que respaldar isso vem o nosso Código de Defesa do Consumidor, que ele vem respaldar e evitar esse tipo de abuso. Mas é uma situação de possibilidade de anulação de negócio em razão do valor excessivamente pago por um produto. E por fim, pessoal, em relação à nossa conversa sobre lesão, eu ressalto a importância de vocês assistirem o vídeo que eu inseri no link, no slide anterior, tá? É um vídeo bem curto, mas ele é bem objetivo, bem didático e traz exemplos que
vai facilitar a compreensão de vocês sobre a ocorrência da lesão. E agora, para concluirmos essa questão sobre a lesão, eu peço que vocês observem o que está disposto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 157. O parágrafo 1º, ele vai nos dizer que aprecia-se a desproporção das prestações segundo o valor vigente ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Ou seja, eu tenho que considerar a desproporcionalidade no tempo em que foi celebrado o negócio. Eu não vou considerar isso hoje, nem conforme o que era no passado. Tem que ser algo atual. Ou seja, na situação, no exemplo que eu dei para vocês, do pagamento de aluguéis em atraso, sob pena de despejo, e da necessidade que a pessoa teve de vender joias em valor 50% inferior ao valor do mercado, eu vou ter que considerar o momento em que ela está vivendo. Eu não vou considerar a situação econômica dela atual, nem tampouco eu vou considerar a situação dela em um momento anterior a isso. Eu vou considerar a situação naquele momento para verificar se houve uma desproporcionalidade ou não. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O que isso significa? Exemplificando. Peguemos o exemplo do livro de vocês, que é o exemplo de cancelamento de voo. Ou seja, eu tinha um voo previsto para São Paulo para hoje à tarde, às 16 horas. Porém, esse voo foi cancelado, mas a operadora, a empresa aérea, me readequou num outro voo que é às 8 horas da noite. Houve algo satisfatório, é algo que não vai atrapalhar a minha ida a São Paulo. Ok, eu não tenho que falar em anulação do negócio jurídico, porque houve o oferecimento de suplemento suficiente, tá? E de igual forma, se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Ou seja, eu estou em Porto Alegre e eu tenho um voo marcado para Uruguaiana. Porém, esse voo que estava previsto para Uruguaiana, em razão das condições climáticas, não pôde vir. Então, foi cancelado o voo. Amanhã não tem voo disponível para Uruguaiana. Então, essa empresa aérea ofereceu passagem de ônibus para que eu pudesse vir de ônibus de Porto Alegre a Uruguaiana. Houve uma redução no proveito? Houve, porque eu viria em uma hora, um pouco mais de uma hora para Uruguaiana, assim eu vou levar quase 10 horas para chegar. Porém, concordei com isso, não vai me causar prejuízo? Ok, o negócio é válido, não tenho que falar em anulação por lesão. Pessoal, e uma outra situação de defeito do negócio jurídico que é absolutamente relevante e que acontece de forma corriqueira, é bastante importante para o direito civil, é a fraude contra credores. Quando nós falamos em fraude contra credores, diferentemente das situações anteriores, nós estamos falando de um vício de consentimento. Não estamos falando de vício de consentimento. Nós estamos falando de um vício social. Por quê? Porque, diferente das hipóteses anteriores, na fraude contra credores, a pessoa comete determinada atitude, pratica determinado negócio jurídico e é isso mesmo que ela quer. A vontade que ela manifestou é efetivamente o que ela pretende fazer. Porém, esta vontade, ela gera danos a outras pessoas, ela gera prejuízos a terceiros e por isso ela é considerada uma atitude fraudulenta e que pode acarretar a anulação do negócio jurídico. A fraude contra credores, nós temos que ter em mente a seguinte situação: quando nós temos débitos, quando nós temos dívidas com outras pessoas,
o que garante essa dívida? O que pode garantir que eu vou efetuar o pagamento dessa dívida? O meu patrimônio, os meus bens, é a garantia do devedor. Ou seja, eu possuo uma dívida de 10 mil reais com o meu vizinho. O meu vizinho ele tem ciência que, se eu não efetuar o pagamento no prazo estipulado, ele pode entrar, por exemplo, com uma ação judicial e exigir a penhora de valores no banco, pode exigir a constrição de um veículo, pode exigir a constrição de bens que eu tenho dentro de casa, ar-condicionado, televisão em excesso, enfim. Os meus bens são a garantia da dívida que eu vou pagar. E quando acontecem situações em que este devedor ele começa a diminuir ou onerar o patrimônio dele, ele acaba por reduzindo ou eliminando a garantia que representada, que representa o pagamento da dívida. E esse ato pode fazer com que o devedor ele seja reduzido à insolvência, ou seja, ele não tenha condições de efetuar o pagamento de bens, e isso pode acontecer porque eu não quero pagar esta dívida. E isso é uma fraude, que nós chamamos de um defeito do negócio jurídico chamado fraude contra credores. Pessoal, a fraude contra credores, ela está disposta dos artigos 158 ao 165 do Código Civil. No artigo 158, nós temos a seguinte redação no caput: os negócios de transição gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Antes de falarmos sobre a redação desse caput e trazer exemplos para vocês, eu ressalto alguns exemplos, alguns conceitos, tá? Quando eu falo insolvente, eu estou falando daquela pessoa que não possui formas de pagar a dívida, ou seja, ela não tem dinheiro, ela não tem condições de efetuar o pagamento de uma dívida. Então, esse é o conceito de insolvente, aquele que não tem meios para efetuar o pagamento do que deve, é o inadimplente. E quando eu falo em credor quirografário, eu estou falando daquele credor que ele não tem preferência do crédito. Por exemplo, se uma pessoa tem dívida com o mercado e se ela tem dívida com a prefeitura, o débito fiscal ele vai ter preferência em relação ao débito que essa pessoa tem com o mercado, tá? Agora, se essa pessoa ela tem dívida com o mercado A e com o mercado B, eles são créditos quirografários, ou seja, não há preferência de um em relação ao outro. Falando isso, o que o nosso artigo traz? Ele traz as possibilidades que esses credores quirografários, ou seja, essas pessoas que não possuem preferência de dívida, elas podem buscar a anulação de um negócio jurídico praticado, se verificarem que isso ocorreu em razão de uma fraude. E esses negócios, eles podem ser, essa fraude, ela pode ser verificada em negócios firmados mediante uma transmissão gratuita ou então uma remissão de dívidas. Exemplificando isso, eu possuo uma dívida de 20 mil reais com uma loja, tá? Eu efetuei a compra de móveis, mobiliei toda a minha casa e não efetuei o pagamento. E eu não tenho valores no banco, eu não tenho como efetuar o pagamento dessa dívida e a única coisa que eu tenho é um carro que vale 25 mil reais. Ou seja, eu poderia muito bem entregar esse carro que eu efetuaria o pagamento dessa dívida. Mas é o único bem que possuo, é o meu carro que eu utilizo e eu não quero me desfazer. Então, o que eu faço? Eu dou este carro para minha irmã. Eu faço uma doação desse bem para minha irmã. Essa minha irmã registra esse veículo no nome dela e está ok, eu fico sem bens no meu nome. Ou eu dou este carro para minha esposa, passo a registrar um homem, né, tem um negócio, dou esse carro para a minha esposa, fica registrado no nome dela. Esses credores
quirografários, eles podem dizer, olha, na verdade essa doação ela aconteceu em fraude, porque ele sabia da existência dessa dívida, ele sabia que não tinha outra forma de pagar e doou o único bem que ele possui. Então, há uma hipótese de fraude. Outra situação é com a remissão de dívidas, ou seja, eu ingressei com uma ação contra o banco, tá? E o banco, ele tem valores para me pagar. Em contrapartida, ao mesmo tempo em que eu tenho valores para receber do banco, eu tenho que pagar a loja de imóveis. Para não pagar a loja de imóveis, eu perdoo a dívida do banco. Ou seja, o banco, não te preocupa, não precisa me pagar, eu perdoo esta dívida. Eu estou praticando a remissão desta dívida. Essa dívida não mais existe. Esta dívida que o banco tinha comigo, esse valor que ele tinha para me pagar, faz parte do meu patrimônio. Esse valor poderia ser utilizado para pagar a dívida que eu tenho com a loja de imóveis, mas eu estou perdoando esta dívida, então o banco não precisa me pagar. E realizar muitas remissões nesse sentido pode ser uma forma de fraudar credores e pode ser causa de gerar a anulação de um negócio jurídico. Bom, então em resposta à pergunta efetuada no slide anterior, nós temos a redação do artigo 159 do Código Civil. Então a resposta é afirmativa, sim, nós podemos nos depararmos com situação de fraude contra credores em contratos onerosos, tá? Em negócios jurídicos onerosos, numa compra e venda, por exemplo. Eu posso ter uma dívida com a loja de imóveis, ter somente um carro para efetuar o pagamento dessa dívida e eu vendo esse carro para uma terceira pessoa e uso esse dinheiro para mim. Eu não pago a dívida com esse dinheiro. Eu posso buscar a anulação, o credor, ele pode buscar a anulação dessa compra e venda efetuada em razão da fraude realizada, do cometimento de fraude contra credores. Evidente que essa terceira pessoa, que não tinha nada a ver com a situação, que adquiriu o veículo de boa-fé, ela pode reivindicar direitos, ela pode reivindicar ação em favor dela, ação regressiva, e buscar ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes disso. Mas o que eu ressalto, podemos ter sim situações de fraude contra credores em contratos onerosos, numa compra e venda, por exemplo. Pessoal, para fins de verificar a ocorrência da fraude, nós temos que ter dois requisitos, um objetivo e o outro subjetivo. O objetivo é o conluio, a existência de conluio entre as partes, entre, por exemplo, o doador e o donatário, ou seja, eu vou efetuar a doação de um bem que poderia servir para pagamento de uma dívida a uma irmã. Então, há um conluio entre essas duas pessoas, né, com o objetivo de fraudar credores, de fraudar uma obrigação que eu tinha com alguém. E outra situação é a ocorrência de prejuízo ao credor, ou seja, em razão desse conluio, em razão de uma diminuição do patrimônio que alguém realizou, eu vou ter, de forma fraudulenta, né, eu vou ter prejuízos econômicos decorrentes daí. Eu não vou obter o ressarcimento da dívida que essa pessoa tem comigo. E por fim, em relação à fraude contra credores, eu ressalto para vocês a forma pela qual nós podemos reivindicar judicialmente a alteração dessa situação, a anulação de um negócio jurídico em razão da ocorrência de fraude. A ação que visa buscar a anulação do negócio jurídico em razão de fraude contra credores se chama ação pauliana, tá? É o nome atribuído à ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores. No entanto, o que eu ressalto para vocês é que existem outras formas de reivindicar. Não há necessidade de ingressarmos com a ação e chamarmos ela,
fulano de tal, devidamente qualificado, vem por meio desse ingressar com ação pauliana contra ciclano. Ele pode simplesmente entrar com uma ação anulatória de negócio jurídico, pode nominar ela como ação anulatória, ou nós temos situações em que essa fraude contra credores ela já acontece no curso de um processo. E aí nós chamamos então de fraude à execução, que tem proteção legal lá no nosso Código de Processo Civil, tá? Então, quando ela acontece dentro de um processo de execução, ela pode ser reivindicada no próprio processo, seja por meio de um embargos à execução, seja por meio de um embargos de terceiro, que são ações que existem, ações judiciais e que podem ser utilizadas para fins de reivindicação de uma anulação de um negócio. Pode ser feita no próprio curso de uma ação de execução, ou seja, tem um processo de execução, eu tenho um título executivo e houve a penhora de um bem. E depois que aconteceu a penhora desse bem, essa pessoa vendeu ou doou esse bem para outra pessoa. Então, no próprio curso dessa ação judicial, no próprio curso dessa execução, eu posso alegar a ocorrência de fraude e eu estarei amparado pela lei processual, pelo nosso Código de Processo Civil por isso. Então, se eu verificar a ocorrência de fraude, eu posso entrar com ação judicial? Posso. Como é que é o nome dessa ação judicial? Ação pauliana. Só ação pauliana? Não. Eu posso entrar simplesmente com uma ação anulatória, tá? Ou eu posso entrar com uma ação declaratória de inexistência de um negócio, tá? Normalmente é anulatória. Ação pauliana, ação anulatória, ou eu vou reivindicar isso já lá num processo executivo, alegando uma fraude à execução. Quanto a isso, quando nós retomarmos as nossas aulas, eu vou dar uma retomada específica nessa matéria, caso não tenha ficado claro, ela é um pouquinho mais complexa e é melhor nós conversarmos em sala de aula também.